Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Aqui quem vos fala é o professor Marcos Pitanga, eu vou ser instrutor desse treinamento, que é o curso de segurança em rede Linux. Meus contatos vocês podem ver, está ali o 21 999862937, tem o meu contato também via WhatsApp. Meu currículo, que é bem extenso, né? Vocês podem, não vou ficar perdendo tempo falando para vocês aqui, mas eu aconselho vocês darem uma olhadinha lá no meu LinkedIn para vocês entenderem quem é o perfil do seu instrutor. E meus e-mails, marcos.pitanga@hpc-treinamentos.com.br e marcos.pitanga@gmail.com. Entender um pouquinho a dinâmica desse treinamento. É um treinamento focado na segurança direcionada ao servidor Linux. Não é a segurança de perímetro. Na verdade, nós estamos protegendo literalmente a máquina. Entender que você precisa proteger a sua máquina, seja ela esteja on-prem, ou seja, esteja no seu ambiente, ou que você mova ela para a nuvem. A nuvem não te dá nível de segurança na máquina em si. Lembre-se que a responsabilidade é sua proteger o host. A dinâmica, basicamente, nós vamos trabalhar com 10 dias de curso. Eu posso aumentar isso, nunca diminuir. Então, o mínimo é 10 dias. Eu posso aumentar isso para 12, 13, 14, dependendo do nível de aprendizado de vocês. E, basicamente, o horário seriam terças e quintas, das 20 às 22 horas. Geralmente é o horário que todo mundo está chegando em casa, vai ter problema lá de engarrafamento. Mas, professor, perdi a aula, como é que fica? Todas as aulas são gravadas, cada um vai receber um acesso a um portal de ensino à distância que eu tenho, que é o hpc.myeduls.com, e vocês vão ter acesso a essas aulas que vocês perderam por até 3 meses, vão ter acesso a esse conteúdo sem problema nenhum, vocês nunca vão sair perdendo em nada, ao contrário. Todos os materiais, as transparências, as receitas de bolo de implementação vão estar à disposição de vocês. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu crio as receitas de bolo para facilitar o aprendizado. Eu não quero que ninguém fique perdendo tempo digitando comando. O mais importante, a meu ver, é você entender a teoria, entender a aplicabilidade e ver toda aquela teoria acontecer na prática. Unindo teoria à prática, você se torna um melhor profissional que eu espero dentro da área de tecnologia da informação. Muito bem. O que nós vamos cobrir nesse treinamento? Foi o que eu coloquei aqui para vocês, né? Nós vamos... mas o Pitanga eu não sei nada de Linux. E aí? Não tem problema nenhum. Você já vai aprender Linux já junto com segurança. Claro que aqui não é um curso de LPI, mas, cara, você já vai aprender a implementar um servidor Linux sem precisar ser um expert em Linux. É o melhor dos mundos. E dá para você fazer isso com total segurança, tá? Eu tenho alunos que não manjam nada de Linux. Claro que no início vai tomar uma surra, isso é normal, porque não está acostumado com tela preta, mas você realmente consegue absorver o conhecimento que você vai ver a segurança junto com os conceitos básicos do sistema operacional. A gente começa usando o Kali Linux, que é a distribuição quando nós vamos simular ataques ao ambiente, vamos criar um ambiente para ser invadido, e a partir daí eu já começo a mostrar, olha, esse cara só invadiu isso daqui porque, olha, não removeu esse pacote, você não mexeu lá no sua ID, tá? Ou o nível de permissão que foi dada permitiu ele levar os privilégios. Então você já começa a segurança criando as partições adequadas para cada tipo de servidor que você vai montar, remover pacotes, aumentar a alta disponibilidade das placas de rede através de channel bonding, sabendo implementar um servidor de relógio, que na auditoria é uma coisa fundamental, você criar a linha do tempo. Por exemplo, o cara invadiu, você precisa fazer a visão da investigação, da perícia forense, através do que o cara fez dentro da linha do tempo. E se você não tiver um serviço de relógio entre todos os seus servidores, você não consegue traçar exatamente o que o cara fez dentro do seu ambiente. Depois a gente fala um pouquinho sobre segurança no armazenamento de dados. É super importante você ter servidores seguros. Lembre-se que a disponibilidade faz parte da segurança. Então, se o cara afeta o seu armazenamento, você perde um disco, você afeta a disponibilidade. Então, o seu servidor tem que ter segurança na camada de armazenamento. Então, eu coloco o RAID, o LVM e o LUKS, que é a criptografia na camada do disco, do bloco. Por quê? Imagina que você pegou o seu servidor, deu pau no disco. Aí você mandou o HD para consertar.
ou você pegou uma máquina de usuário e mandou para consertar fora. Qual é a probabilidade o técnico de manutenção falar e copiar os seus dados? Então, a criptografia do sistema de arquivos, lá dentro do disco, provavelmente dito, nem no sistema de arquivos, no bloco, provavelmente dito, dá um nível maior de proteção. Lembre-se que nós estamos sendo regidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você tiver dados sensíveis armazenados naquele disco e por cargas d'água alguém ter acesso àquele disco e levar e fazer uma cópia, vocês vão ter sérios problemas nos órgãos reguladores. Então, fiquem ligados que no curso eu vou comentando alguma coisa sobre a LGPD, porque eu estou tratando isso em várias empresas, das técnicas de implementação de proteção a dados sensíveis. Depois vem os principais conceitos traçados da Data Loss Prevention. Então, por exemplo, Data Loss Prevention é prevenir que um cara tente acessar as suas informações, vaze de informações para o mundo externo. Então, eu usar criptografia, eu também estou evitando isso, assim como colocar senha ou proteger o GRUB também. Colocar níveis de restrições a determinados usuários acessarem meu ambiente. Melhorar o nível das minhas senhas. Tudo isso também são técnicas de prevenção. Por exemplo, bloquear, o cara usar USB nos seus servidores. Você bloquear o acesso. Então, tudo isso faz parte da metodologia. E vários outros métodos que eu gosto de colocar: tratamento de banner, evitar que o cara nunca modifique um arquivo. Então, eu coloco imutabilidade, append only. Nós vamos fazer trabalho em cima das contas dos usuários, melhorar a qualidade. Olha, você vai ter que misturar algoritmos numéricos, alfanuméricos, vai misturar com caracteres especiais. Nós vamos usar o PW Quality para fazer esse tipo de coisa. Vamos criar somente usuários, vamos bloquear a conta do root e somente usuários qualificados que vão poder administrar o seu ambiente. Nós vamos criar... mas eu não sei criar senha segura. Vamos aprender a brincar com o PWGen. Auditoria, vamos trabalhar com o PSA Account, AuditD, o próprio sistema de detecção de intrusão baseado em sistema de arquivos para facilitar a auditoria, que é o AID. Detectar se alguém invadiu ou plantou Trojan ou rootkit dentro do seu ambiente. Lembrando que, apesar do que o Linux ele tem alto nível de proteção contra vírus, lembre-se que se eu utilizar ele como um servidor Samba, eu vou estar compartilhando isso com máquinas Windows e um cara pode muito bem colocar um vírus lá dentro. E, obviamente, eu vou utilizar o Clamav para fazer uma varredura da partição que eu vou delegar ao Samba, checar se tem vírus ou não. Aí nós vamos fazer auditoria, somente usuários autorizados vão poder acessar via SSH e vamos colocar níveis melhores de proteção. Aí eu coloquei aqui o NTOP. Gente, para você proteger e aprender a configurar regras de firewall e outras ferramentas como o sistema de detecção de intrusão baseado em rede, que nós, no caso, vou botar um baseado em host, que é o Snort, que é o sensor de detecção de intrusão, você tem que entender o seu tráfego. O que é o tráfego, o que está entrando, o que está saindo do seu host. E para isso vamos usar uma interface gráfica para monitorar, entender o comportamento. Eu só consigo treinar uma ferramenta de detecção de intrusão se eu entender o meu tráfego. Senão, de nada adianta. Tá? Você só vai usar os sensores que são adequados àqueles tipos de ataque direcionado à máquina. E entender os conceitos de firewall. Quer dizer, você não tem que ser especialista em nenhum firewall. Você tem que entender como é que um firewall funciona. E lembre-se que colocar um firewall na frente não quer dizer que eu esteja protegendo embaixo. Eu posso burlar qualquer firewall. Então nós vamos aprender a criar regras de firewall para proteger o host, propriamente dito. Depois disso daí, nós vamos trabalhar com o FireOD para proteger o nosso servidor, que vamos usar o CentOS. Lembre-se, eu vou usar o CentOS porque é a distribuição mais usada hoje no mundo corporativo. Se você entender os conceitos, você rapidamente aprende a utilizar o FW, que, por exemplo, protege o ambiente do Ubuntu. Tá? Então, não existe dificuldade. Se você entender Linux, você implementa em qualquer distribuição. Você só vai diferenciar aonde está o local adequado para o arquivo de configuração. Vamos passar para entender o que é criptografia simétrica, assimétrica, vamos entender o que é esteganografia, assinatura digital, certificado digital, e vamos aprender a implementar um Apache autoassinado e os processos que se levam a criar um certificado digital.
Vamos aprender a criar senhas inteligentes com o nosso Kali Linux, usando as ferramentas Crunch, Copy e Datelist, para a gente fazer ataques, validação das nossas senhas. E, obviamente, para validar a senha, vamos utilizar o Hydra e o Medusa para atacar o nosso servidor. Tá? E no momento que a gente aprendeu a atacar, aprendemos a criar as senhas, através de senhas, fizemos um ataque, nós vamos proteger, vamos criar um IPS, um Intrusion Prevent System, que é o feito bem, que vai banir o atacante em cima daquele serviço em específico que nós vamos usar, que é o SSH. Vamos usar o Linux para auditar a nossa configuração, ele vai criar recomendações específicas para melhorar a fortificação do nosso servidor. Vamos usar o Snort, onde vamos aprender a criar regras específicas para proteger o host. Nós não vamos aqui aprender um sistema de detecção de intrusão baseado em rede, mas nós vamos aprender a configurar um sensor para detectar ataques direcionados àquele host. E, obviamente, eu tenho que criar logs, e esses logs têm que ser enviados de forma remota para outros lugares. E nós vamos aprender, primeiro, a usar o rsyslog para isso, e depois colocando uma camada de segurança usando o Security Tunnel, um túnel seguro de segurança. Vamos fazer também um novo método de proteção no host utilizando o projetinho do Daniel Cid. Para quem não sabe, foi um dos caras que criou o site underlinux.org. Vamos aprender a criar um sistema de detecção de intrusão baseado na aplicação. Por isso nós vamos usar o Web Application Firewall, que na verdade é um sistema de detecção de segurança focado no serviço. Nós vamos utilizar o Mod Security para isso. E aquilo que é o problema de a maioria das pessoas que trabalham com Linux, que é utilizar o Secure Answered Linux. Na verdade, gente, ele não é complexo. A teoria é uma teoria meio forte, mas a implementação dele é uma implementação fácil. Então eu vou tentar usar o conhecimento básico de SE Linux e como é que você trabalha de forma inteligente e prática com SE Linux no nosso curso. O SE Linux já é o motivo de um treinamento. Mas nós vamos aprender o conhecimento necessário para você aprender a manipular as regras, as políticas de segurança do tipo MAC, que é o Mandatory Access Control, em conjunto com o controle de acesso discricionário, que é o DAC, que é o tradicional do sistema Linux na atualidade. Vamos aprender a fazer análise de risco. Vocês vão entender o que é um risco, como é que se analisa o risco, classificar o risco, tá? Algumas normas e algumas boas práticas de mercado, seguindo o modelo PDCA, Plan, Do, Check, Action, tá? Ou seja, de ação, Action. E vamos a implementar também uma metodologia de política de segurança corporativa baseada na ISO 27001/27002. E, obviamente, para a gente fechar o curso, eu vou mostrar na prática vários ataques que nós chamamos de Capture the Flag, ou seja, capturar a bandeira, que é o hacking ético. E nós vamos fazer os ataques e dizer, olha, como é que você implementaria segurança no host para evitar aqueles tipos de ataque. Tá? Gente, esse é o recado que eu tinha para passar para vocês. Depois eu vou agendar com o Hangout, onde vocês vão poder tirar todas essas dúvidas. Eu vou mostrar alguns ataquezinhos e mostrar na prática alguns métodos do dia a dia que podem melhorar a segurança do seu servidor Linux. Muito obrigado e vejo vocês no nosso Hangout.